Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano. E todo o conteúdo aqui da nossa aula está no livro Tema, que faz parte do Programa de Alfabetização Cuiabano. O tema da nossa aula de hoje será acento gráfico. Na última aula, nós trouxemos para vocês uma fábula, lembra? Essa fábula está no livro de vocês. Vamos dar mais uma lida para vocês relembrarem do que se trata a fábula. O urso e as abelhas. Um urso topou com uma árvore caída que servia de depósito de mel para o enxame de abelhas. Começou a farejar o tronco quando uma das abelhas do enxame voltou do campo de trevos. Adivinhando o que ele queria, deu uma picada daquelas no urso e depois desapareceu no buraco do tronco. O urso ficou louco de raiva e se pôs a arranhar o tronco com as garras na esperança de destruir o ninho. A única coisa que conseguiu foi fazer o enxame inteiro sair atrás dele. O urso fugiu a toda velocidade e só se salvou porque mergulhou de cabeça num lago. Moral: mais vale suportar um só ferimento em silêncio que perder o controle e acabar todo machucado. Vocês lembraram da fábula? Vocês perceberam que em algumas palavras existem uns sinais em cima das letras? Tem um acento agudo em algumas palavras, em outras palavras tem um acento circunflexo. Vocês já viram em outras palavras fora do texto? E no texto nós podemos observar que tem várias palavras com esses acentos. E o que são esses acentos? O que são esses sinais? Qual é a função deles? Bom, esses acentos são acentos gráficos, que nós utilizamos para marcar a sílaba tônica de algumas palavras. Mas, professora Grace, o que são sílabas tônicas? Sílabas tônicas são aquelas sílabas que são mais fortes em cada palavra. São as sílabas que quando nós falamos, nós pronunciamos, elas saem com mais ênfase, dá um sonzinho mais forte. Trouxe aqui para vocês essas palavras que foram retiradas da fábula O Urso e as Abelhas. Vamos ler aqui. Caída, depósito, árvore, só, única, atrás, pôs, silêncio. Qual dessas sílabas nós podemos dizer que são as sílabas mais fortes de cada palavra? Claro que aqui eu destaquei em vermelho as letras, que contêm os sinais gráficos, que contêm os acentos. Então fica um pouco mais fácil de descobrir essas sílabas tônicas, as sílabas fortes. Se nós falarmos pausadamente caída, vamos perceber qual é a sílaba que sai mais forte? Caída. Vocês podem perceber que o i ela sai um pouco mais forte da nossa boca. Então, por isso nós dizemos que I, nesse caso aqui, é uma sílaba. Lembra que quando tem algumas sílabas que podem ser escritas apenas por uma vogal. E é o caso aqui de caída. Então, I é uma sílaba dentro dessa palavra e é a mais forte. Porque, neste caso, porque leva um acento gráfico. Claro que nem todas as sílabas tônicas levam acentos gráficos, como o agudo e circunflexo que nós estamos falando hoje. Mas a maioria são acentuadas e marcam essas sílabas fortes. Depósito. Vamos observar o depósito. Depósito.
depósito. O pó fica sendo a sílaba mais forte devido ao acento agudo. Esse acento viradinho assim, né, para cima, ele chama-se agudo. É um tracinho apenas. Depósito. Então, nós descobrimos que o pó é a sílaba tônica da palavra depósito. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Árvore. Árvore. Se nós falarmos pausadamente, nós vamos conseguir também encontrar a sílaba tônica. Árvore. Árvore. Né? A sílaba ar, que é composta de uma vogal e uma consoante, é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. E assim nós podemos observar em outras palavras. No caso da palavra só, ela é uma palavra monossílaba, contém apenas uma sílaba, então ela, né, já é uma sílaba tônica, ela é monossílaba tônica. Única, única. A sílaba mais forte, u, também porque a sílaba u é composta apenas por uma vogal. Atrás, atrás. Às vezes a gente pode confundir porque a vogal a, ela é bem aberta. Então, às vezes você precisa pronunciar mais de uma vez para encontrar a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Atrás, atrás. Então, a sílaba forte, a sílaba tônica de atrás é o trás. E olha só essa sílaba, contém 4 letras. Tem uma consoante, consoante, vogal e consoante. Pôs também é uma monossílaba, então é fácil, né, encontrar a parte forte, porque ela é toda uma sílaba tônica. E silêncio, silêncio. Silêncio também, a sílaba mais forte é o lém, que é composta por uma consoante, vogal e uma consoante. Vocês observaram que cada acento vai em uma posição das sílabas, né? Umas são lá no final, outras são no meio, outras são mais próximas do começo da palavra. E todas essas posições dos acentos, elas recebem um nome. Quando os acentos são em cada posição, nós podemos classificá-las em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Que nome grande, né? Mas vocês vão aprender rapidinho. Oxítonas são as palavras que os acentos gráficos ficam na última sílaba. Na última sílaba. No caso do só, como eu disse para vocês, é uma palavra monossílaba, então ela sempre será oxítona, porque só tem uma sílaba e está, né, também como se fosse na última. E atrás, atrás é dissílaba, tem atrás, a primeira sílaba e a última sílaba. Então, atrás é fácil para vocês observarem qual é a oxítona, porque tem um acento gráfico no trás. A, uma sílaba, trás, 2 sílabas e trás é a última sílaba. Então, nós podemos classificar atrás como oxítona. Oxítona porque está, a sílaba tônica está na última sílaba da palavra. E pôs, que é uma monossílaba, é oxítona também. Claro que aqui nós estamos trazendo, como eu disse para vocês, palavras retiradas do texto, da fábula O Urso e as Abelhas. Mas depois, quando vocês realizarem atividades com outras palavras, ficará mais fácil de perceber essa posição das oxítonas, ok? Quando as sílabas são tônicas mais fortes, na penúltima
sílaba. Como que eu descubro que é a penúltima sílaba? Nós contamos, vou pegar essa palavra paroxítona só para mostrar para vocês. Aqui nós temos paroxítona. A última sílaba é o na. E antes dessa última sílaba é o to. Então, a penúltima sílaba é antes da última. Geralmente, né, como se fosse a segunda antes de terminar a palavra. Então, a penúltima sílaba, dentre essas que eu trouxe, caída e silêncio, nós podemos observar aqui. Caída. Ca é a primeira sílaba, I é a sílaba do meio e o da é a última sílaba. Então, qual delas é a penúltima? A penúltima, já que o da é a última, é a sílaba I, que está, né, no caso, no meio da primeira e da última. Mas também poderia ser outras palavras que têm mais de 3 sílabas, né? Então não vai ficar exatamente no meio. Só lembrar de encontrar a última. Se você encontrou a última, é antes de chegar na última. Então, caída, a sílaba mais forte é o I. Então, nós podemos classificar em paroxítona, porque a sílaba forte, a sílaba tônica, está na penúltima sílaba. Mesma coisa de silêncio. Silêncio, a sílaba mais forte, que nós falamos com mais ênfase, está no lem. Cio é a última, né? E no caso, a mais forte é lem, que é a penúltima. E as proparoxítonas? As proparoxítonas são as palavras que são acentuadas ou são mais fortes na antepenúltima sílaba. Professora, a senhora está me confundindo. É fácil, sempre encontra a última, né? Que vocês vão encontrar a posição da sílaba. Última, penúltima e antepenúltima, que quer dizer antes da penúltima. Então, nós temos 3 palavras retiradas do texto que são proparoxítonas. Essas proparoxítonas são, né, mais fortes na antepenúltima sílaba. Mas, professora Grace, estou vendo 2 palavras aí que é no começo. Árvore e única, a sílaba mais forte é a primeira sílaba. É a primeira sílaba, porém, se nós contarmos da última até chegar nela, ela se torna antepenúltima. Olha, árvore, a última é re, a penúltima, vo, e a antepenúltima, ar. Nesse caso, coincidiu de ser a primeira sílaba também. Mas olha só o depósito. Depósito, o pó, que é a sílaba tônica, não está no começo, não é a primeira. Então, nós precisamos sempre contar da última até chegar na antepenúltima para descobrir qual é a sílaba tônica e classificá-las em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, depósito, a sílaba mais forte, que é pó, está na posição de antepenúltima. Preste bastante atenção. Última, penúltima e antepenúltima, ok? Então, temos mais uma sílaba aqui, que é a primeira, que não é a sílaba tônica. Mas no caso de árvore e única, isso acontece, porque se nós contarmos, né, da última até chegar na sílaba mais forte, que se torna a antepenúltima, coincidiu em ser também a primeira sílaba, certo? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. Então, as classificações das palavras conforme as sílabas fortes, as sílabas tônicas, são oxítona,
quando é a última sílaba mais forte. Paroxítona, quando a sílaba mais forte é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba mais forte for a antepenúltima. E vou te contar um segredo. Todas as proparoxítonas vão receber o acento gráfico, todas. No caso aqui nós trouxemos palavras retiradas do texto que já são acentuadas, mas você poderá encontrar algumas oxítonas que não têm o acento gráfico. Também você poderá encontrar palavras paroxítonas que não recebem acento gráfico. Porém, todas as proparoxítonas receberão um acento gráfico. Preste bastante atenção. E preste bastante atenção também nos cuidados que você deve ter para combater a Covid-19. Crianças, não é brincadeira. Vocês precisam se cuidar. Lembre sempre de manter as suas mãos higienizadas, ou lavando com água e sabão, ou se não tiver água e sabão por perto, limpe, higienize com álcool em gel. E tome todos esses cuidados, evite aglomeração, evitando sair da sua casa, fique em casa. Mas se precisar sair, não tiver outro jeito, use máscara, se cuide. Logo, logo nós estamos na escola e vamos vencer toda essa doença, ok? Até a próxima! Prefeitura Municipal de Cuiabá.